Muito bem, sejam bem-vindos a mais um TSP exclusiva, mais um episódio do Panorama Copa Paulista e dessa vez representando o Linense, o primeiro clube do 014. Temos aqui o gerente de futebol, Fernando Leite, ele que foi anunciado recentemente pelo Elefante. Muito obrigado por você estar falando com a gente, é um prazer enorme falar com você, Fernando. Muito boa tarde. Queria, para começar, pedir para você contar para a gente um pouquinho, um resuminho, de como está nesse momento a preparação do Linense para a Copa Paulista, agora faltando um pouco mais de um mês aí para a competição começar. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, o pessoal que está acompanhando o TSP aí. Um prazer falar com vocês. O Linense fez um campeonato paulista da Série A2 e, posteriormente a isso, o planejamento da esquadra que veio junto aqui nesse projeto junto com o Linense, eles acabaram fazendo algumas alterações em seu quadro de colaboradores, funcionários, enfim. E agora eu acabei de chegar como gerente de futebol e a gente acertou a contratação, o retorno, na verdade, do Alberto Félix como treinador, que estava no Taubaté. E a partir de amanhã, amanhã a gente tem a apresentação dos atletas que têm contrato com o clube, que são da casa. Cerca de 10 atletas se apresentam já amanhã. E no decorrer da próxima semana a gente tem a expectativa que comecem a chegar as novas contratações. A gente já preparou tudo aqui no CT, então vamos fazer a preparação toda no centro de treinamento aqui em Lins mesmo, no nosso CT. E aí a partir de amanhã a gente tem aí a previsão é que está mais ou menos para o dia 14, 15 ali de maio, então a gente tem, de junho, a gente tem praticamente 45 dias aí para trabalhar, um mês e meio. Então a gente vai pegar firme nessa preparação, faremos bastante treinamentos aqui no nosso CT, vamos também posteriormente procurar alguns clubes que não estejam em atividade para fazer alguns jogos amistosos também antes da Copa Paulista, e a expectativa é que a gente faça uma boa preparação, uma boa competição na primeira fase e que possamos classificar dentro do nosso grupo e avançar na competição sempre em busca ali das duas vagas que nos dão a condição de termos em 2026 ou a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro. E sobre essas vagas, Fernando, a gente sabe que são os dois finalistas, e eu acredito que no planejamento, quando você pensa em Copa Paulista, é inevitável você falar, em caso de chegar na final, em caso de ser campeão, qual vai ser a escolha. Já tem planejado, o Linense já tem acertado qual seria essa escolha? Se chegasse na decisão e fosse campeão, você vai preferir a Série D ou vai preferir o Copa do Brasil? Olha, isso é algo que a gente vai conversar a partir de agora, O nosso treinador chegou agora, teremos reuniões aí mais presenciais agora com ele, com toda a nossa diretoria, a presidência aqui representado por Marco Aurélio, o pessoal nosso da esquadra Álvaro, Dado Cavalcante. Nós iremos traçar os objetivos da competição e possivelmente quando a gente acessar ali as finais, tomara Deus que a gente consiga, vamos trabalhar para isso, e aí sim a gente já vai ter definido, mas são duas competições muito distintas, A Copa do Brasil, que nos dá uma visibilidade a nível de Brasil muito grande, além da parte financeira, que é muito importante. Todas as fases de Copa do Brasil têm um retorno financeiro muito grande, que é receita que é gerada para o clube. E a Série D do Campeonato Brasileiro, que é uma competição mais extensa, formadas por grupos de vários clubes aqui da região sul-sudeste, e que depois, conforme você vai passando de fase, vai se classificando, vai se afunilando e sobrando. A gente galga, sempre sair, primeiramente ter uma Série D, depois quem está na D quer subir para C, da C para B, assim consecutivamente. Então, de momento eu não vou lhe responder, mas eu acho que é uma decisão em conjunto, tanto do Linense, que é representado pelo Marco, pelo Rogério Câmara, como assim também pelo nosso pessoal da esquadra. Então acho que isso vai ser conversado, mas o importante é a gente fazer uma competição equilibrada, com um time competitivo, e sempre que entra numa competição buscarmos atingirmos o objetivo principal, que é chegar entre os dois primeiros, e aí sim depois pensar no que a gente vai escolher. E falando agora da escolha do comando da equipe, no Alberto Félix, a gente sabe, quem acompanhou a Série 2 viu que ele fez uma baita Série 2 com o Taubaté, pegou um elenco ali que era muito subestimado, que ninguém colocava na segunda fase e chegou a ter decisão de acesso. Acabou não subindo, mas mesmo assim fez uma grande campanha, acredito eu, que passou a ser um treinador que já era valorizado aqui em São Paulo, mas passou por um boom de valorização bem alto, Queria saber de você, se você teve participação nessa volta do Alberto Félix para o Linense,
E como que vocês convenceram ele nesse momento, que eu acho que ele deve ter várias propostas, de acordo com o que ele fez na Série 2, como vocês convenceram ele com o projeto do Linense, pensando em Copa Paulista e também na Série 2 ano que vem, Fernando? O Alberto é um profissional que vem fazendo excelentes competições, né? Já trabalhei contra ele quando eu estava no Oeste Barueri, que ele estava no Velo, a gente trabalhou contra e sempre monta equipes muito competitivas e difíceis de serem batidas, né? Então, você disse bem agora, ele fez uma Série A2 muito equilibrada, conseguiu a classificação com o Taubaté, um clube que não era colocado como um dos favoritos para estar entre os 8, e ele acabou chegando a jogar com o Primavera fase semifinal, né? Eu acompanhei os jogos pela televisão e pessoalmente também no estádio, e um time que ele montou muito bem, assim, a parte defensiva, com atletas interessantes, com um time bem compacto, e no jogo, só o jogo da semifinal que acabou sendo um pouco diferente dos demais jogos que eles fizeram durante a fase de classificação. Porém, é um cara que conhece muito bem o Campeonato Paulista, conhece muito bem os estádios, os clubes com quem vamos jogar contra. Eu não participei da contratação dele porque nós fomos contratados exatamente juntos. No momento que ele acertou o contrato, também eles acertaram comigo, então nós tivemos o privilégio de nos encontrarmos pela primeira vez numa reunião técnica online, cada um estava em sua cidade, mas assim, para mim vai ser um prazer trabalhar com ele. Inclusive ele já chegou aqui em Lins, já está aqui no nosso centro de treinamento. Amanhã começamos as atividades. Eu tenho certeza que conhecimento ele tem de sobra, experiência, conhece demais o estado de São Paulo e a competição. Então, isso é um ponto de partida no qual a escolha dele foi muito importante para o projeto da Copa Paulista e também da Série A2 do Campeonato Paulista de 2026. Então, juntos eu creio que nós vamos fazer um grande trabalho aqui e novamente repetir as campanhas de sucesso que ele vem tendo em outros clubes. E por falar em Paulista Série A2, na montagem do elenco que o Elefante vai usar para a competição, passa muito também por montar um elenco já para a Série 2 ano que vem, com um elenco talvez mais jovem, jogadores que podem ser um achado para a equipe, já funciona como laboratório para o ano que vem, né, Fernando? Perfeito, Gabriel. Eu creio que a Copa Paulista, algumas pessoas colocam assim, a Copa Paulista você pode errar porque não tem rebaixamento. Acho que assim, quanto menos nós errarmos na montagem, levando em consideração que agora na Copa Paulista nós temos um orçamento um pouco mais enxuto, então assim, os jogadores que nós iremos trazer para essa competição serão avaliados, serão observados constantemente, diariamente nos treinamentos e nos jogos, e com certeza o nosso objetivo é esse. O Linense vinha de um período que jogava a Série A2 do Campeonato Paulista e depois ele acabava não tendo mais competições durante o ano, então acho que é muito importante que a gente mantenha o calendário sempre ativo, e para isso a gente está entrando na Copa Paulista para preparar esse elenco, e tenho certeza que todos irão entender, todos que virão para cá, contratados ou até mesmo atletas que já fazem parte do elenco do Linense, terão essa consciência de que é uma grande oportunidade de estar mostrando o seu trabalho para o treinador, para a comissão, diretoria, enfim, para a torcida, para a cidade, e para que a gente possa montar uma base boa quando a gente chegar no final do ano. A gente não precisa iniciar o processo do zero. Então, teremos uma base bem montada, uma competição difícil que é a Copa Paulista, e aí sim a gente vai pontualmente para a janela novamente de dezembro para a gente conseguir fortalecer o elenco e entrarmos fortes na Série A2 de 2026. E você falou agora há pouco, Fernando, que são 10 jogadores remanescentes do elenco que participou da Série A2, da última Série A2. Esses 10 serão a espinha dorsal na montagem do elenco? Ou vai ser de igual valia na hora de vocês trazerem no mercado? Nós temos a ideia de trabalhar ali, conversamos já tecnicamente, assim, internamente, em trabalhar com um elenco de pelo menos entre 26 e 27 atletas no máximo, né? Para que também não fique com um elenco muito inchado e todo mundo tenha a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Então, são 10 já incluindo atletas que têm contrato profissional, mas também têm idade para jogar pela equipe sub-20. Então, dentro desses 10 atletas que já estão com contrato, a gente pretende aí contratar mais 15, 16 atletas, e aí sim, em igualdade de condições, todo mundo inicia o trabalho do zero, até porque o Alberto está chegando agora, por mais que ele já tenha trabalhado aqui no Linense, ele chega para um novo momento, os atletas todos terão igualdade de condições e estarão
iniciando os trabalhos igualitariamente, né? Alguns chegarão durante a próxima semana, mas eu creio que temos tempo hábil para trabalhar, para treinar, para mostrar cada um o seu valor, a sua qualidade, para que quando a gente chegue no mês de junho, próximo ali do dia 14, 15, a gente já tenha preparado o nosso elenco. Então, acho que todos terão condições de partir do zero, né? A gente fala sempre assim, quando inicia o trabalho com um novo treinador, eu chegando, o pessoal todo que está chegando aí, acho que vem todo mundo muito motivado para mostrar o seu valor e poder representar muito bem a equipe do Nilense, a cidade, o clube, enfim, fazer uma boa campanha e buscarmos, sim, a nossa tão desejada vaga nas 2 primeiras posições nessa competição, para depois a gente voltar naquilo que você falou lá no início, né? Pensar em Série D ou Copa do Brasil para o ano que vem. E já indo para a reta final do nosso panorama, Fernando, acho que não tem como traçar um planejamento para uma competição sem sinalizar quem são seus adversários. É até um pouco difícil você pensar, porque nesse momento todas as equipes elas estão em parte de igualdade, elas estão na mesma fase de preparação, de montagem de elenco, mas quando você olha o grupo, você tem o Araçatuba que bateu na trave na Série A4, tinha um bom time, falaram comigo ontem que vão passar por uma reformulação também no elenco, nesse sentido. Tem o Grêmio Prudente, que é um time de bastante investimento de Série A2. Tem o Linense, que é um time de investimento de Série A2. Tem o Monte Azul, que é atual campeão da competição, e por isso disputa a Série D. Então, divide as atenções de 2 competições. E tem uma equipe de Série A1. E uma equipe de Série A1 que, diferente do Guarani e do Botafogo, por exemplo, não vai jogar com o time B. Vai jogar com o time A, porque não tem calendário. Então, tende a vir com um investimento um pouco maior por questão de montar elenco para a Série A1 do ano que vem. Como que vocês enxergam nesse primeiro momento, Fernando, esse grupo 1 da competição e como vocês enxergam as chances do Linense dentro desse grupo? E pensando também, logisticamente falando, tem Araçatuba, tem Presidente Prudente, que é longe, tem Bauru, que é perto, e tem Monte Azul, que também está no meio termo ali, que ele faz um pouquinho primeiro da análise do grupo e da análise geográfica também, como vai funcionar essa parte logística. Você colocou muito bem, né? A gente está num grupo geograficamente a gente está bem posicionado, com o Presidente Prudente um pouquinho mais distante, mas não é tão longe. Monte Azul, que eu acho que né, as 2 estão nas mesmas condições. Bauru, que está próximo, e Araçatuba, que está aqui próximo. Então, assim, acompanhei o Monte Azul o ano passado. O alemão era o treinador que parou de jogar e foi o treinador que eles conquistaram a Copa Paulista. Fizeram uma campanha, esse ano chegaram na final contra o Sertãozinho, né? O Sertãozinho acabou vencendo. E acompanhei também o Araçatuba, que era o Wallace Lemos, que estava como treinador, saiu recentemente, até quando eu fui contratado aqui, no dia seguinte ele acabou se desligando do clube, mas é um clube tradicional. Eu, quando atleta, vim muitas vezes jogar contra o Araçatuba e sei como é difícil. O Prudente, que também trocou sua comissão técnica, o Sérgio Guedes fez uma Série A2, tinha muitos amigos ali, Sérgio Guedes, o preparador físico Walter Grasma, o capitão do time Diego Jussani, foi meu capitão já também em outros clubes, e acompanhei o Prudente de perto. Acabaram não classificando entre os 8 para a fase final, depois a comissão deles acabou se transferindo para o Água Santa, mas eu tenho certeza que vão montar um time, e é difícil jogar em Prudente também. O Noroeste, sem comentários, né? Um clube de primeira divisão, tradicional do futebol paulista. Fernando Henrique foi meu atleta também, somos amigos, tem vários atletas que trabalharam já comigo lá, e fizeram um campeonato paulista, e estão já pensando também no ano que vem, com certeza virão fortes, né? Porque é uma equipe dentro do nosso grupo, a gente tem que... Todos a gente respeita, mas sabemos da condição do Noroeste de primeira divisão, o investimento sempre é maior. Então, eu acho que é um grupo fácil, não tem nenhum, né? Acho que todos os grupos são difíceis, acho que a gente tem que se valer do fator casa, e eu tenho feito esse trabalho aqui desde a minha chegada de colocar para o nosso torcedor a importância da gente estar sempre presente e forte dentro de casa com a nossa torcida, e sim, fora quando tiver disponibilizada a tabela, a gente vai estudar muito a questão da logística para chegar sempre forte nos jogos fora, para que a gente possa somar pontos, e aí sim classificarmos dentro do nosso grupo e depois pensar na fase seguinte, que é passo a passo, né? A gente primeiro iniciar a competição, estamos aí ansiosos, esperando que saia a tabela, regulamento direitinho, que a gente possa, a partir de então, ter as datas e a gente começar a trabalhar com um objetivo já focado na estreia. E então, eu acho que a partir de agora é assim, a apresentação, os atletas chegarem, conhecerem o clube, conhecerem as pessoas,
conhecerem a cidade, sentir o torcedor do Linense, que é muito forte aqui. Então, o pessoal está muito motivado para essa Copa Paulista. Então, eu acho que dentro do nosso grupo temos que ter respeito com os nossos adversários, mas, acima de tudo, sabemos que somos um time o qual eu, quando estava como visitante, sempre achei muito difícil jogar em Lins. E eu espero que, a partir de agora, a gente continue mantendo essa tradição de ser muito forte dentro de casa, buscarmos pontos fora de casa para que a gente possa, primeiramente, classificar dentro do nosso grupo e depois, sim, pensar nas próximas fases. E puxando esse gancho, então, para a gente encerrar, agora jogados mais de 15 minutos da nossa conversa, Fernando, eu queria que você, então, eu abro esse espaço no final para você. Primeiro, eu agradeço mais uma vez por aceitar o convite e abro esse espaço para você falar com um torcedor do Linense. A gente sabe a força que tem a torcida do Linense, a força que faz a diferença da torcida numa competição igual a Copa Paulista. Então, eu abro esse espaço para você deixar suas boas-vindas também para a torcida do Linense, para você conversar com eles e deixar o seu último recado. Agradeço mais uma vez por aceitar o convite, Fernando. Obrigado, Gabriel. Eu agradeço você pela oportunidade. Como eu venho falando em todas as oportunidades que eu tenho conversado com a imprensa, ou algumas entrevistas, ou podcast, agradecer a forma que fui recebido em Lins, todas as pessoas da cidade, torcedores, os funcionários aqui do Linense, todo o staff e comissão técnica que está chegando, as pessoas que estão trabalhando comigo no dia a dia. Acho que isso é muito importante, a gente ter consciência de que nós aqui do Fora de Campo somos muito importantes para que as coisas deem certo lá dentro de campo. Então, todo mundo fazendo a sua parte aqui fora de campo, todos os funcionários, colaboradores do centro de treinamento, do nosso estádio. A cidade está muito empenhada em ver esse time jogando novamente uma competição no segundo semestre. Peço aos torcedores que tenham confiança no nosso trabalho. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem, mas possam saber que tem muita seriedade, muito profissionalismo, muito comprometimento e, acima de tudo, respeito com a camisa e com a história do Linense. Então, espero que todos nós estejamos juntos e que a gente possa fazer uma grande competição e que sempre o nosso estádio Gilbertão esteja cheio, porque jogar aqui dentro não é fácil. Com a torcida ao nosso favor, eu tenho certeza que os resultados positivos virão e os nossos objetivos serão conquistados. Um abraço, obrigado a todos vocês aí. Muito bem, esse foi Fernando Leite representando o Linense. Então, para você que assistiu até aqui, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, porque durante esse mês aí que precede a Copa Paulista, teremos então todo o panorama da competição, todo o panorama das equipes que participarão. Agradeço por quem esteve até aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado para você, caro ouvinte. E até a próxima.